Decida hoje de verdade. Existe um momento na vida de toda pessoa em que não dá mais para continuar, do mesmo jeito. Um momento em que você percebe que ouvir, saber e entender não é suficiente, porque nada muda, enquanto você não toma uma decisão real. E talvez esse momento seja agora. Talvez você já tenha ouvido mensagens, já tenha sentido vontade de mudar, já tenha prometido para si mesmo que faria diferente. Mas no fundo, continuou no mesmo lugar. E a Bíblia mostra que existe uma razão para isso. Transformação não acontece com intenção, acontece com posicionamento. Agora preste atenção nisso, porque isso pode ser a chave que estava faltando. Em Lucas, Jesus olha para Zaqueu e diz algo direto. Desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa. Não era um convite comum, era um chamado para uma decisão imediata. Zaqueu estava em cima de uma árvore, tentando ver de longe, curioso, observando, mas ainda distante. E Jesus basicamente disse: não é mais hora de observar, é hora de descer, é hora de se posicionar, é hora de agir. E essa palavra serve para você hoje, porque muitas pessoas estão exatamente como Zaqueu estava, observando a mudança de longe, assistindo conteúdos, ouvindo mensagens, sentindo inspiração, mas sem descer de verdade, sem sair da posição confortável, sem tomar a decisão que realmente muda tudo. E aqui está o ponto central. Enquanto você permanece apenas observando, sua vida não muda. A Bíblia é clara em Tiago quando diz que aquele que apenas ouve e não pratica é como alguém que se olha no espelho e logo esquece quem é. Isso mostra que o problema não é falta de conhecimento. O problema é falta de ação. Quantas vezes você já soube o que precisava fazer, mas não fez? Quantas vezes você sentiu que precisava mudar, mas adiou? Quantas vezes você prometeu que amanhã começaria e esse amanhã nunca chegou? É por isso que a mensagem é clara. Desça hoje, não amanhã. Não depois. Hoje. Porque o tempo que você está esperando é o tempo que está mantendo você no mesmo lugar. Agora entenda algo profundo. Descer não é confortável. Zaqueu estava em uma posição segura. Ele podia observar, sem se expor. Mas para viver algo novo, ele precisou sair daquela posição. E isso exige coragem. Coragem para deixar hábitos antigos. Coragem para mudar pensamentos. Coragem para tomar decisões diferentes. E é exatamente isso que a maioria evita. Porque mudar dá trabalho. Mudar exige esforço. Mudar exige responsabilidade. Mas sem mudança não existe transformação. Em Romanos está escrito que devemos ser transformados pela renovação da mente. Isso significa que descer também envolve mudar a forma como você pensa. Porque não adianta sair de uma posição externa e continuar com a mesma mentalidade. Muitas pessoas querem uma nova vida, mas continuam com pensamentos antigos. Pensamentos de medo. Pensamentos de escassez. Pensamentos de incapacidade. E esses pensamentos sabotam qualquer tentativa de mudança. Por isso a descida verdadeira começa dentro. Começa quando você decide não aceitar mais aquilo que está te limitando. Começa quando você confronta aquilo que precisa ser mudado. Começa quando você assume responsabilidade pela sua própria vida. Outro ponto importante é entender que descer hoje significa agir mesmo sem todas as respostas. Muitas pessoas ficam esperando o momento perfeito, esperando se sentirem prontas, esperando ter certeza de tudo. Mas a Bíblia mostra que fé não é certeza do que se vê. É confiança no que ainda não se vê. Abraão não sabia exatamente para onde estava indo, mas decidiu ir. Pedro não sabia se conseguiria andar sobre as águas, mas decidiu sair do barco. E em ambos os casos, a transformação começou na decisão, não na certeza. Se você esperar ter certeza de tudo, você nunca vai sair do lugar. Agora existe algo que torna essa decisão ainda mais poderosa. Deus responde ao movimento. Quando você se posiciona, algo começa a acontecer. Quando você dá um passo, portas começam a se abrir. Quando você decide mudar, caminhos começam a aparecer. Mas enquanto você está parado, nada muda. Outro ponto essencial é que descer hoje significa abandonar desculpas. E isso pode ser difícil de ouvir, mas é necessário. Porque muitas pessoas justificam a própria estagnação. Dizem que não tem tempo. Dizem que não tem oportunidade. Dizem que não tem condições. Mas no fundo, muitas vezes o que falta não é oportunidade, é decisão. A Bíblia mostra que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Ou seja, a mudança começa com o que você tem hoje, não com o que você espera ter amanhã. Se você não faz o melhor com o que tem agora, dificilmente fará quando tiver mais. Descer hoje também significa assumir disciplina.
Porque decisão sem ação contínua não gera resultado. Provérbios ensina que os planos do diligente conduzem à fartura. Isso significa que não é apenas começar, é continuar, é manter constância, é fazer o que precisa ser feito todos os dias, mesmo quando não existe vontade, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando parece difícil. E é exatamente isso que constrói resultados reais. Agora pense nisso. Quantas pessoas começam algo e param? No meio, quantas desistem na primeira dificuldade? Quantas voltam para os mesmos hábitos antigos? E por isso nunca avançam. Descer hoje é decidir não voltar atrás. É decidir continuar, independente das dificuldades. É decidir se tornar alguém diferente. E isso nos leva a outro ponto poderoso: identidade. Porque no final, tudo se resume a quem você decide ser. A Bíblia mostra que em Deus existe uma nova identidade. Você não precisa continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Você pode se tornar alguém disciplinado, alguém focado, alguém determinado, alguém alinhado com propósito. E quando essa identidade muda, tudo muda. As decisões mudam, as atitudes mudam, os resultados começam a mudar. Porque você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que você se torna. Talvez hoje você esteja cansado de tentar e não ver resultado. Talvez esteja frustrado com sua própria falta de consistência. Talvez esteja preso em ciclos que se repetem. Mas essa pode ser a hora de romper, a hora de fazer diferente, a hora de descer de verdade. Não pela emoção, não pela motivação do momento, mas por decisão. E quando essa decisão é real, algo muda. Você começa a agir diferente, começa a pensar diferente, começa a viver diferente. E aos poucos, sua vida começa a refletir essa mudança. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você vai continuar assistindo a mudança acontecer na vida dos outros ou vai descer hoje e começar a viver a sua? Porque essa escolha define tudo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Hoje eu desço de verdade. Declare isso como um compromisso. Curta este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem e tomar essa decisão. E se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender como alinhar mente, fé e ação para viver uma vida de transformação real, propósito e crescimento verdadeiro.